Olá, olá amigos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um estudo do livro da obra Pensamento e Vida aqui pelo canal Horizonte Espírita. Querida Amália, seja muito bem-vinda também, minha parceira aqui de estudos. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigado. Amigos queridos, amigas queridas, seguidores e seguidoras do canal Horizonte Espírita, mais um dia de estudo, mais um dia de alegria, sim, para mim, para a companheira Patrícia, né? Incansável também na propagação do Evangelho. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para nós todos os seres humanos. Mas antes de entrar no assunto, vamos fazer uma pequenina oração. Deus Pai, amigo querido Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar dos evangelhos, de sua autoria, de sua vivência, e falar também da doutrina espírita e trazer para os nossos dias atuais os seus conceitos de amor, os seus conceitos de perdão, os seus conceitos de buscar o conhecimento. Peço que abençoe a todos nós aqui presentes, aos nossos ouvintes, para que a leitura e o estudo de hoje seja fundamental para cada um de nós. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Educação. É isso aí, obrigada, Amália, obrigada a todos que nos acompanham aqui no estudo, que irão assistir em outro momento. É uma alegria, né, a gente sempre continuar nesse estudo maravilhoso dessa obra. Estamos aprendendo bastante, não é, Amália? Junto com todos. Muito. Bom, o capítulo 5 é intitulado Educação. Então, Emmanuel já começa trazendo para nós uma parte, né, uma frase que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. E lá em Mateus está escrito: brilhe vossa luz para que vejam as vossas boas obras. Assim está descrito ali no Evangelho, capítulo 5, Evangelho de Mateus. Aí Emmanuel vem dizendo, na sequência para nós, que ele mesmo, ou seja, Jesus, nosso mestre divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Então, Jesus, nós sabemos, é o nosso exemplo, né? Está na doutrina espírita, quando Allan Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta quem é, que modelo, né, Deus, mais ou menos assim a questão, que modelo Deus nos oferece, né, para servir de modelo para a humanidade, e a espiritualidade responde apenas, vede Jesus, ou seja, ele é o nosso guia, nosso modelo, exemplificou a forma como devemos viver a nossa vida, né, olhando os exemplos do Cristo, que nós temos que moldar aí a nossa trajetória. Então, ele, diz Emmanuel, o próprio Cristo, o próprio Mestre Divino, é a nossa divina luz, não é? Nessa evolução, ou seja, aquele a quem a gente deve imitar, aquele a gente deve seguir e nos preocuparmos com o exemplo do Cristo dentro das nossas atitudes. Mas aí Emmanuel vem trazendo, na sequência, um parágrafo que traz uma importante reflexão para nós, traz uma importante, deixa eu pôr aqui no meu modo avião, aqui, tinha esquecido, traz uma importante reflexão para nós. Então, eu vou ler o parágrafo e depois a gente comenta, né, dentro das nossas reflexões. Admitia-se, antigamente, que a recomendação do Senhor, né, essa recomendação de brilhe a vossa luz, fosse mero aviso de essência mística, conclamando, não é, chamando, convocando profitentes do culto externo da escola religiosa
a suposto relevo individual depois da morte, na imaginária corte celeste. Nossa, e Emmanuel a gente precisa decifrar um pouquinho, né, esse parágrafo, o que Emmanuel está querendo dizer para nós. Então, vamos tentar simplificar, né, da forma como a gente compreendeu, tentar simplificar para o nosso estudo. Emmanuel está dizendo assim, que em tempos atrás, né, essa recomendação de Jesus, de brilhe a vossa luz, estava o quê? Atrelada a uma vivência, a uma vida mística, ou seja, uma vida de contemplação, né, aquela vida de contemplação, aquela vida de crer no sobrenatural, de ter essa influência sobrenatural em relação às outras pessoas. Uma vida de se reservar do convívio da humanidade, como a gente conhece, né, desde sempre, da história. Então, essa vida mística. Muitos achavam lá atrás que essa orientação de Jesus, por ele brilhe a vossa luz, estava relacionado a esse tipo de vida, a essas pessoas que viviam desta forma, né, que são esses profitentes que Emmanuel fala, desse culto externo religioso. E aí, então, após a sua morte, a morte dessas pessoas que viviam desta forma mística, né, com esse culto, com essa reserva, com essa contemplação, o que normalmente, né, assim, acontecia. Então, essas pessoas que viviam dessa forma, após a morte, era supostamente, né, elevado a uma forma de relevo individual, ou seja, uma superioridade daquele ser, né, nessa imaginária corte celeste. Então, Emmanuel está sintetizando, Emmanuel está falando assim, aí um tempo atrás, as pessoas pensavam dessa forma, que para ter uma luz, para achar a luz, para brilhar a sua luz, como Jesus pediu, né, orientou, sugeriu, a gente precisava, às vezes, nos alijar da sociedade, nos separar do mundo, viver de uma forma contemplativa, viver dentro ter essa influência, né, sobrenatural nos outros, né, da comunidade, da sociedade ali presente. Mas não é bem assim. Ele ainda vai agora nos explicar. Não é bem assim. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, em todos os dias. Então, aqui Emmanuel já diz para nós que brilhar a nossa luz, a vossa luz, como Jesus falou, é para todos nós. Não é necessidade desse culto exterior, dessa vida contemplativa, né, dessa separação da realidade da vida, do mundo, para viver em oração constante. Não é. Emmanuel já está explicando para nós. Jesus falou para todos, brilhe a vossa luz. Ou seja, todos nós temos essa luz dentro de nós para que a gente faça brilhar. Não precisa viver desta forma. Não é, Amália? Traz Sim, aí a sua sim. luz agora, comente conosco. Sim. Patrícia, eu queria voltar um pouquinho no que você disse, que ele fala dessa corte celeste entre os deuses e os anjos santos, puros, que é assim que se aprendia, né? Antigamente. Uhum. E a gente tem que lembrar que nesse tempo e até hoje, da vigora, isso, que após a morte, se você tivesse sido uma grande pessoa, maravilhosa, boa, você ia para essa corte, diretamente com Deus, né? Se você fosse meio lá, meio cá, iria para o purgatório. Mas se fosse mal, você iria para o inferno por toda a eternidade. E o Espiritismo veio desmistificar isso. O Evangelho de Jesus tentou desmistificar isso e eles mudaram completamente os sentidos das palavras de Jesus. Eu lembro que em João 10, 27, lá o capítulo, versículo 27, que Jesus veio justamente para desmistificar isso, porque foi dada a ele toda a humanidade para ser resgatada.
não ia lançar ninguém no inferno por toda a eternidade, isso vai depender do Espírito. Olha o que Jesus disse para todo aquele povo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem, porque eu dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer, ele não falou o mal ou o bom ou o medíocre. As ovelhas. Parece que falhou um pouquinho, Patrícia. Falou, deu Alô? uma paradinha, Deu uma voltou. paradinha, mas vamos continuar. Então, a gente Isso. tem que acreditar que nenhuma ovelha de Jesus vai se perder, desde aqueles que são os mais inferiores, maus mesmo, um dia ele terá o seu resgate. Quando eu digo isso, que o Espiritismo veio desmistificar muita coisa, a própria ciência, o Espiritismo é ciência também, terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. E hoje nós vamos entrar um pouquinho o que é física quântica. Emmanuel já falava disso, não com esse título. Ele escreveu esse livro há 68 anos atrás. Não que ele ia dar esse título, que nem era conhecido no mundo ainda. Mas ele diz que a ciência isso já está reconhecendo toda essa luz do homem, brilha a vossa luz. Mas nós vamos falar um pouquinho de física quântica, Patrícia. O que é física quântica? Tem que ter uma definição. Física quântica é o ramo da ciência que estuda o comportamento da matéria e da energia, em escalas extremamente pequeninas, como os átomos subatômicos. É tão pequenininho, que os nossos olhos, sem uma lupa ou um microscópio, qualquer coisa assim, a gente não vai enxergar nunca. Então, a ciência foi pesquisando, e chega à conclusão do quê? Que matéria é energia. Aí ele vai entrar nessa parte um pouquinho complicada, Patrícia. Um pouquinho, queridos amigos e amigas, mas eu vou tentar explicar direitinho com as minhas palavras, com os meus conhecimentos. O corpo humano, diz ele, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa. O que é matéria coesa? É tudo juntinho, ó. Tudo muito bem juntinho, muito bem compacto, que a gente achava que esse corpo material não tinha nada, era só isso. Mas não é bem assim. Senão espécie de veículo energético. O corpo, que anda, que fala, é um veículo. Mas ele fala aqui que é veículo energético. Por que esse veículo energético? Porque ele mostra para todos nós que essa energia condensadinha ali, esses pontinhos de luz, é energia. Matéria é energia. Isso que ele quer dizer. Estruturado, o que seria estruturado, pessoal? Elas são condensadinhas, formadas ali, em partículas tão pequeninas, essas partículas, que elas são pequenos pontos de luz. Matéria. São pequenos pontinhos de luz, que ele fala infinitesimais, porque a gente realmente não conhece, não consegue ver. E elas se atraem e se repelem. E isso é vice-versa. E quando elas se atraem ou se repelem, elas têm uma explosãozinha de luz que nós não enxergamos também. Só quem tem uma visão espiritual muito avançada ou com um instrumento muito avançado, talvez vai poder verificar isso. Mas a ciência já verificou e já provou tudo isso também. E se você pensar bem, a física quântica, essa que eu estou falando, que finalmente a ciência já está dando um outro olhar para as teorias dos espíritos, isso há quantos anos atrás, Patrícia? 160 anos, praticamente, né? Muito mais do que isso, né? 170 anos, muito mais, né? Isso. Então,
essa física quântica, para vocês terem uma noção, ela está presente hoje nas tecnologias modernas, nos computadores, nos nossos smartphones, nas TVs, exames médicos, ressonância, por aí, essas coisas novas que a gente conhece. A robótica, a iluminação de LED, gente, é física quântica, está presente ali. E nós temos também o quê? O GPS. Também utiliza da física quântica. E hoje nós já temos a nanotecnologia, que descobriu mais coisas ainda depois da física quântica. Eles dizem, 1 nanômetro, pensa bem o tamanho disso. Não dá nem para imaginar, gente. Ele é 80 a 100 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Você tem noção disso? Não dá para a gente imaginar o tamanho, não. 80 a 100 mil vezes do que um nanômetro, do que um fio de cabelo, gente. E foi através da física quântica que a ciência descobriu o quê? O que os espíritos superiores já diziam a Kardec há muito tempo atrás. Então, ele diz aqui, olha bem, a química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. O que quer dizer isso? Um reino entrecortado de raios? Quer dizer, pela revelação da física, química e astronomia, a gente habita num reino de constantes ondas mentais, não é só dos nossos pensamentos, mas é a onda do Sol, é a onda as ondas, vamos dizer, ondas magnéticas, tudo que produz onda, a gente está nesse emaranhado. E o nosso pensamento tem um cantinho especial para caminhar também. E esse cantinho especial é que nós vamos ver agora o porquê que a gente pode perceber tudo isso. Como eu disse antes, Allan Kardec já recebeu dos espíritos essa orientação, né? Então, eles dizem a ele que o corpo humano não é simplesmente uma matéria, o Emmanuel está dizendo aqui. E que é, sim, uma matéria, mas é energia essa matéria, porque ela está ligada entre si. Mas há também um corpo sutil que envolve a alma, organizado também em pequenos pontos de luz, invisíveis a olho nu, já falamos, que se atrai e se repele, isso nós já falamos. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje, dentro da física quântica, dentro da doutrina espírita, e a visão dos espíritos superiores. O livro dos espíritos, então, nos ensina o quê? O corpo de um ser humano possui 3 propriedades. Quais são elas? Primeira, corpo material, os pontinhos de luz condensado, que são energias. Segundo, o espírito-alma, que é luz. Eu não estou falando do corpo aqui, é luz. E está encarnado neste corpo material, mas para que ele consiga estar aí nesse corpo material, ele precisa de um envoltório. Por quê? Porque a luz deletaria o corpo material, sabia? A luz pura, encarnada num corpo material, não resistiria, ela deletaria. Mas precisa do quê? De um envoltório, esse espírito, para que possa o quê? Estar reencarnado junto com esse corpo material. É um corpo, esse chamado perispírito. Peris quer dizer que envolve, que circunda. Esse perispírito, que Kardec deu o nome, ele é um corpo leve, fluídico e semimaterial, porque ele é material também. Não na maneira que a gente possa enxergá-lo, mas ele também tem os seus pontinhos de luz. Veja bem, o corpo físico é pontinhos de luz bem juntinho, que forma matéria.
Mas o perispírito, não. Ele já são pontinhos de luz mais elásticos, mais sutis, que é para poder receber o espírito ou alma que está aqui encarnado. E, quando ele diz isso, nós podemos, então, imaginar que o nosso pensamento são energias, são ondas mentais. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Que tem o seu cantinho especial para percorrer, tanto na maneira como você emite, como quanto você recebe. E isso vai influenciar cada fator de vida, não só da nossa vida, mas de outras vidas, onde ela se manifeste. Não é mesmo, Paty? Sim. E essa energia, né, da qual somos formados, né, no nosso corpo físico, essas energias que ou se condensam, ou se separam, né, é interessante também a gente falar um pouquinho, observar os chakras, né, e o centro, como o André Luiz chamou de centro de forças que nós temos, né, no nosso corpo perispiritual, que são 7 os maiores, mas tem muitos micros, né, centros de força, e que a gente vai distribuindo essa energia, né, no nosso campo perispiritual, no nosso campo físico, e isso vai de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vibração, né? Então, olha só como nós temos responsabilidade diante do mundo e a responsabilidade diante da nossa condição, né, de como estamos nos sentindo, de como estamos vivendo, tudo relacionado, gente, à nossa mente espiritual, ao nosso pensamento e à energia que somos. Então, é bem interessante, esse capítulo é muito bom, muito interessante mesmo. Aí, continua Emmanuel dizendo do nosso pensamento, mais uma vez ele reforça, né, o pensamento, ele é força criativa. Nós já sabemos, né? Ele falou lá na primeira frase do primeiro capítulo deste livro, ele já diz, a mente, que a gente traduz como esse pensamento, né? A mente é o espelho da vida, criando o nosso destino. Então, o pensamento, ele é essa força criativa, e esse pensamento, ele se exterioriza de nós, da criatura que o gera, diz Emmanuel. Então, nós estamos emitindo essa vibração, essa energia, né, que caminha aí por essas ondas, atingindo o ambiente, atingindo outras pessoas, atingindo o nosso universo, né, a todo momento, porque nós estamos gerando este pensamento, gerando esta vibração, e ele se exterioriza através de nós, né, todos nós. Então, e essa exteriorização desse nosso pensamento, que é essa força criativa, ela acontece por intermédio dessas ondas sutis, que é como as ondas do rádio, que nós não vemos, né? Mas o nosso pensamento também, ele caminha ali dentro dessas ondas. E nós já vimos em capítulos anteriores, não sei se foi no segundo ou no terceiro, agora não me lembro, desta obra que a gente está estudando, que o nosso pensamento tem essa força que é eletromagnética, não é? Ou seja, ele tem essa força de caminhar através dessas ondas sutis e pelo magnetismo ele tem essa força de se retrair e de retornar. Então, é uma força eletromagnética. E também de se acoplar, né? Nesse sentido de afinidade. Vamos pensar dessa afinidade do pensamento. Então, esse nosso pensamento, que é força criativa, Emmanuel, que está falando para nós, exterioriza-se da criatura que o gera por intermédio dessas ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo. Aí é essa força eletromagnética. Então, ou seja, nós pensamos, e o nosso pensamento não se perde, pode ser do pensamento mais bobo que tivermos, mas ele tem uma energia, ele tem uma vibração, ele tem um teor. Ele vai caminhar, né? Não sabemos para onde, ele vai caminhar, ele tem um circuito a percorrer, né? No tempo e no espaço, que nós não estamos enxergando. E pela lei de ação e reação, que essa lei de ação e reação, até a gente já comentou aqui, ela faz parte dessa lei natural, que é a lei divina, né? Que é a nossa lei natural, que comanda
a existência toda, é o que a gente não imagina, né? Essa lei natural. Mas essa lei de ação e reação, ela se manifesta no plano material. Então, nosso pensamento gera, que é essa força, essa energia, ele vai, caminha, não é? E a forma como é o meu pensamento, o teor dessa vibração, dessa força do meu pensamento, daquilo que ele carrega em si, né? Vai, a mesma intensidade que eu direcionar esse meu pensamento, é aquilo que eu vou receber. Isso que a gente fala, é esse bumerangue, né? Que você solta e ele volta. É com a mesma intensidade. É dentro dessa lei de ação e reação. E Emmanuel diz que esse nosso pensamento, essa força divina, criadora, é tão mensurável, ou seja, a gente pode medir, né? Emmanuel diz, não aqui, mas em outros momentos, em outras literaturas de Emmanuel, ele diz que nós podemos, até André Luiz, diz que nós podemos pesar o pensamento. Nós aqui não, mas a espiritualidade sim. Então, esse pensamento ele é tão mensurável como o fotônio. Né? Aí a Emália trouxe agora a nanotecnologia, né, que a gente nem imagina, né, como que pode ser tão infinitesimal, né, nossa mente não consegue ainda conceber, a maioria de nós. O fotônio é a menor quantidade de energia luminosa, é um termo da física, é a menor quantidade. Então, a gente imagina aquilo que a gente não consegue nem imaginar, né, para falar a verdade. É um fotônio. E, ao mesmo tempo que esse fotônio ele é mensurável, o nosso pensamento também é mensurável. É medida, é pesado, é sentido, ele tem uma força que ele carrega. E esse pensamento nosso, que vai através dessas ondas sutis, quando ele é arrojado, né, ou seja, quando ele tem arrojado pelo fulcro, que diz Emmanuel, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, ou seja, ele está ali embasado pela luz que ele produz, que vai depender do quê? Do teor desse nosso pensamento, dessa vibração desse nosso pensamento. Cada um tem, emite, né, a força do pensamento que lhe é a característica, dentro da sua individualidade. Então, esse pensamento aí fortalecido nessa luz que ele leva, né, percorre o espaço com velocidade determinada, não sabemos qual que é, né, sustentando o hausto fulgurante da criação, ou seja, sustentando a aspiração do Criador. Por isso que André Luiz diz para nós, lá no livro Ação e Reação, uma das obras da sua série, com Chico Xavier, né, ele diz para nós que, como ele diz aqui, né, que é sustentando o hausto fulgurante da criação. Ele diz para nós, André Luiz, que nós somos co-criadores da criação divina, em plano menor, porque os co-criadores em plano maior são esses espíritos já, como Cristo, né, que participa até da criação de um planeta, como foi Jesus em relação ao planeta Terra, o nosso planeta, por isso que ele o governa. Mas nós também temos participação nessa criação, porque a criação de Deus, ela não acabou, ela não cessa, ela não cessou. Ela tem a continuidade intermitente. E nós somos partes dessa criação, só que em plano menor, obviamente, devido à nossa condição. Mas nós fazemos parte. Então, por exemplo, quando falamos do mundo em processo para se tornar um mundo de regeneração, nós somos essa parte ativa dentro desse processo. Né? E nós podemos, se entendermos que a nossa reencarnação, as nossas reencarnações, tem o objetivo da nossa evolução espiritual, mas também da evolução da humanidade, e é isso que vai transformar o mundo, né, dentro desse processo, e o mundo regenerado, nós estamos criando através do nosso pensamento, através, obviamente, que vai exteriorizar nas nossas atitudes, mas é tudo campo mental, nós estamos sendo criadores em plano menor. Então, nós podemos atrapalhar, né, a nossa evolução, atrapalhar a evolução da humanidade, da regeneração do planeta, mas nós não vamos obstar. Obviamente, nós não vamos fazer com que isso não aconteça, porque isso faz parte da lei que ele aconteça. Né? Agora, se nós não estivermos sintonizados
com o nosso pensamento nessa vibração de um planeta regenerado, não é? Nós não vamos estar aqui quando esse planeta já estiver regenerado. Por quê? Não vai compactuar a nossa essência, o nosso corpo, nem o nosso corpo físico vai compactuar com a qualidade do planeta. Então, a gente vai para outro. Né? Então, é uma escolha nossa. Mas olha como a nossa atitude e pensamento, ela é importante, faz parte dessa criação divina, que está sempre em processo, está sempre acontecendo. Né? Então, é algo que a gente tem que refletir muito, a nossa importância dentro de tudo isso, né? Aí, seguindo, Emmanuel diz assim, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Ele fala repetimos porque isso ele vem dizendo já, né, desde o início dos capítulos. Esse espelho, entretanto, é mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, a maneira de pedra valiosa que está lá incrustada no cascalho, né, ele fala, da furna, né, ou seja, lá mesmo embaixo, né, escondido, ou nas anfractuosidades do precipício, ou seja, do buraco mesmo, bem lá embaixo do precipício. É a nossa ignorância ainda. São as nossas imperfeições, né, as nossas invigilâncias. Então, nós ainda nos encontramos em muitos momentos, né, a maioria de nós, dentro desse precipício ainda de ignorância. Então, para que retrate essa irradiação celeste e lance de si mesmo, lance de si mesmo, perdi aqui, e lance de si mesmo o próprio brilho, que é a orientação inicial do capítulo, brilha a vossa luz, né? Ou seja, para que a gente saia dessa ignorância, desse buraco do precipício, e lance de nós mesmos, ou seja, encontremos a nossa luz, fazermos brilhar a nossa luz e expandirmos a nossa luz para a humanidade, né, para que essa criação em plano menor, que a gente faz parte, é indispensável se desentrance das trevas. É claro, a gente precisa sair da ignorância. À custa do quê? Do esmeril do trabalho. Então, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é aquilo que Allan Kardec já trouxe para nós, como os espíritos da codificação. Nós precisamos de instrução, de conhecimento, de educação, das nossas duas vertentes, que é o intelecto propriamente dito, né, e dos nossos recursos morais. Então, a gente precisa, para emitir para essa humanidade, emitir para essa criação divina, o auxílio necessário, né, a nossa melhor influência, através de sermos esses criadores, ainda em plano menor, para a gente brilhar a nossa luz, a gente precisa trabalhar intelecto e moralidade. Então, sair dessa nossa ignorância que às vezes a gente se encontra. Lá no livro de Joana de Ângeli, né, ela diz essa sombra coletiva, que lá no tempo de Jesus, muitos viviam, todos ali praticamente, viviam numa sombra coletiva porque eram ignorantes ainda, porque Jesus ainda não tinha reencarnado para trazer aquela verdade toda que ele trouxe. Mas agora, nós já temos, há mais de 2000 anos, o Evangelho de Jesus. E como a Amália falou no início, por mais que realmente tenha sido muitas coisas transformadas ali por conta das traduções variadas e do tempo, né? A essência da verdade que Jesus trouxe está ali para nós. Então, nós temos condições, e juntando com os ensinamentos da doutrina espírita, nós temos condições de sairmos dessa obscuridade, desse precipício. Mas aí precisa aquilo que está no capítulo anterior, né, Amália? Precisa da vontade, e bem dirigida, né? Vontade. Continuando, ele diz o seguinte, Emmanuel, viu? Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres, para todos os seres humanos, né? Quando ele fala em imprescritível, é definitivo. Todos nós temos necessidade da educação. Todos. Ninguém se salva disso. Porque o Espírito perfeito que habitou entre nós
Ele foi educado pela sua mãezinha também, viu? O perfeito. Ele também recebeu as normas de educação da sua família. Então, todos nós temos que passar por isso. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, Jesus Cristo, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Aquilo que Patrícia falou no começo do capítulo. Ele não pediu, não. Ele ordenou, porque ele sabe que nós temos essa luz. Ele sabe que a nossa matéria, energia condensada, que é luz, o nosso espírito é luz, o perispírito também é luz. Todos nós somos luzes. E isso ele já reconhece em nós, que nós temos sim potencial para que um dia essa luz brilhe e resplandeça por toda a eternidade. E essa é a proposta do nosso Pai para todos nós. A perfeição, o crescimento, brilhar a nossa luz. Quando ele fala também, isso quer dizer que o potencial de luz, o nosso espírito deve fulgir, é isso que eu acabei de falar, brilhar em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Olha o que, mais uma vez, ele reforçando a importância da educação para todos nós. Burilamento, lembra lá atrás do diamante? Que foi burilado, né? Através das provas, do sofrimento, das expiações, do conhecimento, da inteligência, até se tornar um brilhante puro. Então, é isso que Deus quer para nós, que a gente vá burilando, vai polindo a nossa alma, até chegarmos realmente a ser luz. E isto, eu vou ler um trechinho, Patrícia, do Livro dos Espíritos. Olha, gente, que bonitinho, que fala justamente isso. É uma coisica só que eu vou ler, viu? A educação, os espíritos superiores, dizem a Kardec, claro, não a educação intelectual, consiste na arte de formar os caracteres a que dá os hábitos. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Vamos começar pelos nossos filhinhos, né? Os nossos pequeninos, que você tem dentro de casa. É ali que começa o primeiro burilamento, as primeiras noções do que é educação. Nós temos que lembrar que hoje a maioria dos pais querem delegar a educação dos seus filhos a terceiro, seja para uma babá, uma pessoa que cuida da casa, seja para um familiar, ou então a escola, e nós sabemos que isso não está de acordo. Pai e mãe é que deve educar os seus filhos. O karma é seu, não é do outro, não. Quando você próprio, às vezes até se abdica de alguma coisa para dar uma educação honrada, os caracteres, formar o caráter, você não vai ter motivo para se arrepender neste mundo, não. Porque você fez o que tinha de fazer. E ele dá um exemplo aqui para que a gente medite, Patrícia. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, dessa enxurrada de gente que tem, né? Quantos nascem por dia? Sem princípios, sem freios, e entregues aos seus próprios instintos. E tem muita gente assim. A criatura bota um filho no mundo, mas é o mundo que vai ter que cuidar da criança, porque os próprios pais seguem outros caminhos e abandonam a educação dos seus pequenos, que a gente está cansado de ver isso, viu? E sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos. Deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Gente, isso aqui é quase 200 anos atrás, escrito. Mudou muito a sociedade? Para mim, não mudou muito, não.
E aí a gente vê cada coisa por este mundo, justamente pela falta da educação, a dedicação de um pai e de uma mãe, que não deram os princípios, as noções certas para os seus filhos desde pequeninos. E ele termina esse parágrafo aqui, acho que eu já li, mas vou falar de novo, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burlamento. Fica com você agora, Patrícia, por favor, explica aí mais um pouquinho o que eu não falei. Não, falou muito bem, Amália, é isso mesmo. Essa frase que você acabou, você repetiu agora, né, essa educação tem que propiciar o justo burilamento. Então, a gente entende que a educação por si só, acho que a gente tem que separar um pouquinho, né? Emmanuel fala assim para nós no parágrafo seguinte: a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo. Então, o que a gente já pode imaginar, raciocinar a respeito dessa frase de Emmanuel aqui, que eu não li inteira, mas só para a gente comentar. A educação, ela, às vezes a gente fala da instrução, como foi o capítulo anterior, mas instrução é diferente de educação, né? Porque instrução é você ter aqueles conhecimentos, buscar conhecimentos em variadas fontes, variados assuntos, você está se instruindo em relação a determinado assunto, ou variados assuntos, você está se instruindo, o que é também necessário, é uma das asas, né, que Allan Kardec, que a espiritualidade falou para nós. Mas, a educação tem que vir com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo. Então, realmente são as duas asas, intelecto e recursos morais, moralidade. Né? Porque uma coisa é você ser só instruído, outra coisa é você ser instruído com educação. E a gente pode pensar nessa educação aqui, não só a educação de você tratar, ser cortês com uma pessoa, falar baixo, né, respeitoso, não, educação, também educação moral, que Emmanuel está falando para nós, que vai atrelar tudo, né, vai atrelar tudo para esse nosso desenvolvimento. Aí sim nós vamos ter o quê? Essa educação que propicia o justo burilamento, que é a que Emmanuel, a Amália falou, né, Amália, agora há pouco. Então, essa educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, ou seja, ele traz esse dueto, né? Olha, ele traz essas duas asas, então é conhecimento e bondade, saber e virtude. Emmanuel não separa essas duas asas. Então, com isso tudo, não será conseguido, para a gente atingir, né, tudo isso, não será conseguida tão só a força de instrução, né? A força de conhecer todos os assuntos, ir a fundo em todas as matérias e tudo. Não só aí com isso. Que se imponha de fora para dentro. Olha só, tudo isso que a gente está se instruindo no mundo é maravilhoso, é bom, é importante, mas ele vem o quê? De fora para dentro. Né? Então, a gente lê, a gente estuda, vai para a escola, faz faculdade, faz pós, faz mestrado, né? Escuta palestra, escuta congresso, a gente está o quê? Se instruindo nos assuntos que nos interessam. Né? A gente tem que buscar essa instrução, mas ela vem de fora para dentro. Mas sim, nós vamos conseguir essas duas asas com a consciente adesão da vontade. Da vontade. Que, em se consagrando ao bem, por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Então, é a nossa boa vontade, não é? Que nós temos que ter o quê? De trabalhar essa instrução dentro de nós, mas com os nossos recursos morais. Então, a gente tem que ter essa vontade de deixar de lado os nossos orgulhos, o nosso egoísmo, né? Nós temos que ter essa vontade de tentar compreender o outro,
de ser mais amável, né, com sinceridade, de auxiliar mais. Então, isso aí vai vir, não é com a instrução e não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é a nossa vontade íntima de sermos melhores. Então, nós temos que juntar tudo isso. E essa, então, vontade, junto com essa instrução, ela pode libertar e polir o coração. Olha o esmeril do trabalho, né? Olha a lapidação ali daquele diamante bruto, né? Que a Emmanuel falou em capítulos anteriores. Plasmando no nosso coração, né? Nele plasmando a face cristalina da alma, onde vai brilhar a nossa luz. Porque aí nós vamos sair do fundo lá daquele poço, daquele precipício, né, que não está vendo nem a luz do sol. Aí vai brilhar a nossa luz. Se brilhar a nossa luz, seremos capazes de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro, nosso cérebro, em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Ou seja, aí nós vamos transformar nosso órgão material, físico, que é o cérebro, que é ele que dá o ensejo, né? Ele que dá a repercussão das vibrações do nosso pensamento como espírito. Aí nós vamos transformar esse cérebro, que é esse dínamo aí desse nosso espírito, dessa eletricidade, em preciosa usina de energia superior. Então, nós precisamos desse cérebro físico, junto com a nossa mente espiritual, para dar vazão a essa luz que a gente está conquistando, né? E aí, Amália, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse último parágrafo também. Patrícia, você falou muito bem da instrução, né? Muito bem, que vem de fora para dentro, né? É aquela instrução de um curso, do mestrado, da própria escola, dos professores, está vindo de fora para dentro, né? Você quer obter um conhecimento, aquilo vem para você e você assimila. Aí eu comecei a lembrar, você compra um eletrodoméstico, todos, não tem um manualzinho de instrução, Patrícia? Está vindo de fora para você para saber lidar com o seu eletrodoméstico. Comprei um ferro novo, tive que ler tudo para saber se eu não ia fazer coisa errada e já queimar o meu ferro sem usar. Então, a gente recebe a instrução, a gente separa tudo o que é bom, o que não é, para você usar. E quando se fala da educação, já é de dentro para fora. Não que você vai manifestar a educação de dentro para fora, não. De dentro para fora quer dizer a sua vontade, aqui de dentro, vai decidir, através do seu livre-arbítrio, se você aceita aquela educação ou não. Se você não aceitar, não vai acontecer nada, você está ali apenas exercendo o seu livre-arbítrio. E quando ele diz que essa vontade, como ele fala, ela não pode ser coagida. Ela não é uma vontade opressora. Que a vontade que a Patrícia falou, a boa vontade, é aquela realmente que passou por todos aqueles departamentos e verificou se está de acordo. Isso você aceitar uma verdade agora. A vontade para aceitar uma verdade, ela vai consultar os seus assessores, se aquilo presta, se não presta, se for uma vontade evoluída. Se for uma vontade fraca, covarde, inferior, ela vai aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa ela aceita, tá bom para ela. Mas a vontade mais elevada, ela seleciona. Ela seleciona o que vai para dentro de si. As decisões que vai tomar. Então, quando a gente vê que Jesus fala, brilhe a vossa luz, é porque a gente pode realmente, como Patrícia disse muito bem, ser co-criadores de Deus. Nós somos. Pais e mães são co-criadores de Deus. Vocês sabiam disso? Que Deus nos permite dar a vida material, não a vida espiritual, é Ele. Mas nós somos co-criadores dessa vida que Deus está colocando em nós, principalmente a mãe, né? Mas através do pai, é claro, sem pai não haveria
criação, né? Mas ele deposita em nós essa confiança para que a gente vai plasmando, vai formatando a nossa alma de uma forma tão brilhante, tão iluminada, que um dia nós vamos refletir essa nossa beleza espiritual e, é claro, o refinamento do nosso ser que nós já conquistamos. Aí, posso dizer que é isso mesmo. Mas eu posso ler mais um trechinho, Patrícia, do livro dos Espíritos, que eu achei tão importante para ilustrar para todos vocês hoje, sobre a educação. É claro, nosso tema hoje é educação. Cabe à educação combater essas más tendências. Quer dizer, aqui ele está falando de outras coisinhas, mas vem isso aqui para todos nós. Por exemplo, a criança. Assim que a gente notar as más tendências numa criança, é a educação que vai podando essas ervas daninhas que vão brotando ali. Ela o fará, a educação, utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Se você tem moral, você vai dar moral para os seus filhos. Perdão. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência, que Patrícia falou, pela instrução, e o temperamento pela higiene. Aqui, no caso, a higiene mental. Quando você educa o seu pensamento, quando você educa a sua instrução, quando você educa a sua vontade para aceitar ou não determinados conhecimentos que vêm da instrução aí de fora, quando você faz tudo isso, é claro que você vai ter um modo de vida muito melhor, muito mais em paz, muito mais tranquilo, e, é claro, o seu temperamento vai mudar, muita coisa que você fazia antes, você vê que aquilo não é produtivo mais, e quando ele fala higiene, eu acredito que seja a higiene mental. O nosso mundo está precisando de higiene mental urgentemente. As mentes humanas estão contaminadas, estão doentes. Talvez, não sei, pela busca de um conhecimento verdadeiro, pela busca de uma moral correta, pela busca dos ensinamentos de Jesus. Porque o ensinamento de Jesus só traz uma higiene mental maravilhosa, paz e saúde para todos nós. E, Patrícia, eu deixo com você agora, eu já vou me despedindo de vocês, mas eu posso falar mais um pouquinho? Posso. É só um trechinho do Evangelho de Jesus, gente, para você ver o quanto que é importante a nossa vontade e o nosso pensamento, viu? Em Lucas 6,45, Patrícia, Jesus diz o seguinte, interessante, minha mãe costumava falar tanto isso para a gente, quando estava indo para um caminho não muito bom. Olha o que Jesus disse. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Olha que lindo. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mamãe falava isso para a gente. Meu Deus, eu aprendi a amar depois de muito tempo, viu? Aprendi a amar essa citação evangélica de Lucas. Quer dizer, o homem dá de si aquilo que tem. Não é, Paty? E desde já vou me despedindo de vocês, Patrícia. Que Deus abençoe a todos vocês, seus lares, os estudos, para que sejam compreensíveis para todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Eu acho que Ele quer, viu? Vai. Com certeza, esperamos que sim. Eu só queria pegar um ganchinho aqui, Amália, que você, só para dar uma finalizadinha, você falou do nosso tempo de hoje, né? De como a gente está precisando, né, desse conhecimento. E é verdade, se pensamos, vamos pensar nesse conhecimento sendo o conhecimento que Jesus trouxe para nós, esse conhecimento da verdade, da lei de Deus, a lei natural que Ele trouxe para nós, né?
Então, nós vimos aqui com o Emmanuel que só a instrução não é esse conhecimento da verdade. Então, nós precisamos da instrução e nós precisamos da educação moral. Aí sim nós teremos o conhecimento dessa verdade que Jesus trouxe para nós, né? Aí podemos pensar, nossa, mas nós estamos num momento, né, a humanidade está no momento de que nós temos tanto, entre aspas, vamos falar, tanto conhecimento, está tudo na nossa mão, né, a gente sabe de tanto assunto, a gente vê pelo nosso celular, a gente recebe tanta coisa, tanto assunto, todos os planetas, já estou voando, estou longe, né, todos os países, não é? Tudo que está acontecendo, a gente pesquisa lá no Google, qualquer coisinha que vem na cabeça, pronto, já tem lá a inteligência artificial. Gente, nós estamos num momento de tanto conhecimento, mas conhecimento não é só informação. Aí que nós precisamos nos ater. Não é porque a gente lê tudo lá, recebe tudo, que a gente tem o conhecimento, né? Nós estamos vendo aqui. Aí, eu trouxe aqui também do Livro dos Espíritos, questão 790. Allan Kardec pergunta assim, está falando sobre a civilização. A civilização é um progresso? Ou, segundo alguns filósofos, né, uma decadência da humanidade? Essa é a pergunta de Allan Kardec aos espíritos da codificação. Ou seja, a civilização, que ele quer dizer aqui, ele está falando de sair da selvageria, né, como vivíamos da barbárie, selvageria, né, há milênios, há tempos atrás. Então, já estamos num mundo organizado, estruturado, politicamente, né, geograficamente, enfim, um mundo que a gente conhece, né? Uma civilização, uma estrutura de sociedade. Então, ele falou, será que isso é realmente progresso? Que a gente fala, um progresso, né? Ou, como alguns filósofos pensam, é uma decadência. Aí os espíritos respondem assim, progresso, mas incompleto. É óbvio que é um progresso, se você não vive mais na barbárie, se você já consegue manter um diálogo, se você tem uma estrutura de sociedade, uma hierarquia que tenta, né, nem sempre acontece, mas tenta ser justo, leis, normas, é um progresso. Só que não completo, eles falam, porque o homem não passa subitamente da infância à idade madura. Ou seja, o que falta aqui para a gente passar da infância espiritual para a idade da maturidade espiritual, ou seja, para adquirir o conhecimento verdadeiro e nos portarmos através, né, com o molde desse conhecimento verdadeiro. Falta justamente o quê? Essa instrução com essa educação moral. Então, hoje, eu quis trazer, porque eu lembro, quando você falou, Amália, eu lembrei dessa questão, porque é isso, a gente tem todas as informações do mundo à nossa mão, de tudo que a gente possa imaginar. Pensou, pesquisou, está ali, aparece, tudo. Só que isso não tira de nós a infantilidade espiritual. Por quê? Porque vai depender da boa vontade que a gente tenha, que é uma das potências da alma, como diz Leon Denis, de transformar todo esse conhecimento, nos embasarmos de todo esse conhecimento que vem de fora para dentro, transformar dentro da nossa, com a nossa vontade, a nossa individualidade, que é o burilamento da nossa alma, né? E aí sim nós vamos adquirir este conhecimento para sairmos dessa infância da espiritualidade. Talvez a gente já esteja começando ali a dar os primeiros passinhos ainda, caindo aos poucos, né? Caindo algumas vezes. Mas muitos irmãos nossos ainda estão engatinhando nesse conhecimento da espiritualidade. Mas, cada um segundo suas obras, né, e o propósito divino para nós é sermos esses espíritos maduros espiritualmente. Então, eu achei interessante trazer, por quê? Porque não é porque temos tanta informação na sociedade de hoje que nós temos o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que vai nos levar a sair dessa infância. É preciso olhar para dentro, trabalhar esses recursos morais e juntar com tudo isso que o mundo nos oferece, né? Bom, Amália, então podemos encerrar, né? Verdade? Se quiser falar mais alguma coisa, ou a gente já pode encerrar? Tá bom. Pode? Então tá. Pode. Então vamos lá, nosso agradecimento, né, a todos,
por estar aqui conosco, compartilhando desses nossos momentos tão gratificantes e felizes desse estudo. Quem gostou, por favor, compartilha, né, divulgando mais a doutrina espírita, é uma tarefa, né, que a gente realiza. Se gostou, curte, comenta, pode deixar suas dúvidas, a gente vai tentar responder dentro das nossas pequenas possibilidades, mas a gente vai pesquisar, né, Amália, para ninguém ficar sem a resposta. Com certeza. Então, gratidão a todos, que Jesus nos abençoe e que estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Um beijo, obrigada, querida Amália, Beijo. e até, fiquem com Deus.